Ring around the rosy pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. A cena clássica, de todas as cenas clássicas em filmes de terror, pelo menos em matéria de cenário, é aquela imagem de um castelo imponente e sinistro no alto de uma montanha. E abaixo, uma vila. Na Itália, existe esse cenário. Villa de Vecchi, localizada na província de Lecco. A vila está lá e o castelo também, imponente e cheio de histórias, apesar de, infelizmente, estar sendo destruído aos poucos pelo tempo e, acreditem, também por vândalos. Há muitas placas avisando para que os visitantes não se aproximem muito. E, claro, muito menos invadam a mansão. Mas isso não tem adiantado nada. A Villa de Vecchi começou a ser construída em 1854 e foi concluída em 1857, ocupando 13 mil acres de terra. Quem a construiu foi o conde Felice de Vecchi, que era chefe da Guarda Nacional Italiana, um oficial condecorado muito conhecido. Ele contou com a ajuda do arquiteto Alessandro Sidolo e seria o lugar de sonhos, onde passaria com a família os meses de primavera e de verão. Abaixo das montanhas também foi construída uma vila, para que os empregados do castelo pudessem morar e também quem mais se interessasse. Então, logo a construção foi concluída, o arquiteto Sidolo morreu. E aí muitas pessoas começaram a dizer que isso seria um presságio de coisas terríveis que estariam por vir. E parece que eles estavam certos. A enorme mansão foi adornada com motivos orientais e afrescos, tinha lindos jardins. Uma sala maravilhosa, foi feita exclusivamente para deixar o piano de cauda, que era a grande paixão da esposa do conde, que tocava muito bem. E ao que parecia, eles levavam uma vida boa. E até então, a mansão ainda não era conhecida como a casa mais assombrada da Itália ou a mansão fantasma. Mas as coisas mudaram. Segundo os registros, em 1862, o conde havia saído para uma de suas muitas viagens e, quando voltou, encontrou a mansão estranhamente silenciosa e fria. Chegando ao quarto, veio a pior das surpresas. Sua mulher estava morta há aparentemente vários dias e o estado do corpo mostrava que tinha sido assassinada com crueldade. E não foi só isso. Sua filha pequena não estava em nenhum lugar do castelo e nem na vila. O conde então organizou buscas incansáveis pela filha, procurando inclusive na floresta, mas ela nunca foi encontrada. Completamente arrasado, o conde voltou ao castelo e tirou a própria vida. Depois disso, a vila e a mansão passam para o irmão do conde, Biago, que viveu lá até a Segunda Guerra Mundial. Por algum motivo, resolveu vender tudo, de repente, a mansão e a vila, e parecia mesmo ter muita urgência nisso. E apesar de muitas pessoas mostrarem interesse, sempre acabavam desistindo da compra. Biago e a família então saíram de lá levando apenas os pertences pessoais. O resto, móveis, quadros, roupas, peças, o lindo piano, ficou tudo para trás. Está abandonado desde 1960.
Outro mistério também foi os habitantes da vila, de repente, terem ido, todos eles, embora. A partir daí, coisas estranhas começaram a acontecer, que fez os moradores das proximidades darem outros nomes ao lugar. Como eu disse, a Vila Fantasma, ou a Vila de Estregue, a Vila das Bruxas. Eram vistos vultos circulando entre as casas abandonadas da vila. Ouviam gritos e vozes de criança, mas as manifestações mais fortes sempre vinham da mansão. E eram gritos assustadores de uma mulher e também daquela criança. E durante as noites ouviam o som de música tocada ao piano. Há rumores de que Aleister Crowley e um grupo de seguidores quis aproveitar a energia do lugar para os rituais e passaram alguns dias trancados em uma das cabanas abandonadas. Depois que Crowley foi embora, deixou lá algum de seus seguidores para um último ritual. Só que na manhã seguinte, a polícia local encontrou os corpos mutilados sem nenhuma explicação. Outros dizem que após um ritual, alguma coisa, alguém fez com que todos saíssem de lá às pressas e que a coisa que os expulsou teria matado alguns deles. Em 2002, outro fato misterioso aconteceu. 2 pedras de tamanho descomunal se soltaram das montanhas e rolaram, atingindo todas as construções próximas. Mas pararam, poucos metros da vila que ficou intacta. Os moradores locais dizem que teriam sido os fantasmas que protegeram a vila. E também, segundo eles, são incontáveis todos os espíritos residentes. E também espíritos de estrigas. E algumas entidades demoníacas que teriam sido atraídas até lá pelos rituais de Crowley. Alguns relatos contam sobre o fantasma de uma criança de aspecto assustador, feinha mesmo, que vaga pela vila. E também é visto dentro do casarão e nos jardins. Pessoas disseram que até alguns anos atrás, a fonte maravilhosa do jardim principal, há muito tempo já seca, começou a jorrar sangue. Hoje essa fonte não existe mais, já que simplesmente desapareceu. Dizem que os vândalos a roubaram, mas sempre fica uma dúvida no ar. E falando em vândalos, as paredes do casarão estão pichadas. Peças e móveis foram roubados ou destruídos, inclusive o piano de cauda da condessa, que ainda está lá, só que em pedaços. Mas mesmo assim, a sua música ainda é ouvida nas madrugadas. Por causa das invasões e do vandalismo besta, muitas placas, como eu disse, foram colocadas proibindo o acesso à vila e ao casarão, inclusive cercas de arame farpado, eletrificadas, mas nada adianta, principalmente por causa das pessoas que vão atrás dos fantasmas e também dos exploradores urbanos que querem ver. Há alguns anos, um adolescente se feriu gravemente enquanto explorava o lugar. Ele foi atacado por algo inexplicável, mas ainda assim o lugar continua a ser invadido e vandalizado. Como sempre, os céticos, eles insistem em dar pitaco. Até mesmo um descendente distante dos antigos donos da vila diz que tudo isso não passa de invenções, de besteira. Já em contrapartida, há um número enorme de pessoas que são testemunhas de toda atividade sobrenatural na vila. E que o descendente ainda tem uma certa esperança de vender e exatamente acaba desmentindo tudo. Mas eles garantem que a vila hoje é habitada pelas almas.
E semana que vem eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.